100% na vida das pessoas, Kelly Rodrigues. Ai, gente, esse Thiago, eu já falei pra ele Chamou que eu você tenho... de Bombril, viu? Mas que é Bombril. por aí. Mais que Bombril, porque ela falou 1001 utilidades. Mas é por aí. Mas você sabe que eu tenho que aumentar o cachê do Tiagão, porque quando ele fala isso de mim... aumenta o cachê dele, né? Eu tenho que aumentar. Ah, então é isso. Mas eu sou o resultado dela. Vou contar pra vocês mais tarde que é a história, que é muito bacana, que é superar suas crenças limitantes, né, minha amiga Kelly? Vambora. E bom demais, hoje também tô com a nossa convidada aqui, coach Railose, é isso? Isso. Railose? Railene Lousa. Railene Lousa, coach também. Que O Highlander aqui sou eu. Eu não sei. Então, muito bom dia. É uma satisfação estar aqui, né? E poder também acrescentar na vida das pessoas aí um pouquinho. Show de bola. Hoje vamos estar com um papo muito bacana sobre crença limitante. João, sabe o que é crença limitante? Sei lá. Sabe não? Não. Então O quer. que você acha que seja? Você vê essa palavra, as pessoas realmente confundem. O que você acha que Crença seja? tem um monte de coisa de crença, né? Pode ser religiosa, pode ser um monte de coisa, né? Agora o assunto que vocês vão falar da crença, eu não sei qual é. Mas é exatamente isso. A primeira coisa, desmistificar a palavra crença limitante, é a gente acreditar que a gente vai falar sobre religião. É a primeira coisa que você vai perguntar. Não que isso não se aplica, mas as crenças é tudo aquilo em que você acredita. Então são as coisas que eu já vivenciei, em que eu já vivenciei, vivi a mesma coisa, redundante isso, né? Mas tudo aquilo em que eu acredito. Dentre elas pode estar uma crença religiosa. Nós temos as crenças sociais. Eu não vou dividir agora não, que eu vou deixar pra gente conversar mais um pouquinho. E nem tem divisão, é tudo aquilo que eu acredito. A questão é que nem tudo que eu acredito é a verdade. É o que você está acreditando, né? Aí aqui é o problema, né? Você pode estar substituindo pela verdade, né? Certo. A crença. Muito bacana, né? Então, assim, mas e no seu ponto de vista, Rai, o que é essa crença limitante? Então, é esse complemento aí mesmo que vocês falaram, né? Pode vir de religião, pode vir de algo que você acredita ser e você desenvolve, né? E uma das formas de você identificar se isso é correto ou não é você analisar, tá parando, eu estou conseguindo desenvolver com isso? E uma das formas é você, através do autoconhecimento, né? Que é onde você tenha realmente o sentido das coisas. Kelly, bacana, né? E como é que surgem essas crenças limitantes, cara? Cara, engraçado que você fez uma pergunta. Eu adoro o Thiago, gente, que ele faz o dever de casa, né? Ele faz, é sério. Deixa eu puxar. Ele que não faz. Deixa eu puxar. E ele que não faz, que a não. briga aqui é feia com ele. Mas deixa assim, enaltecer o seu trabalho, né? É bacana que ele faz o dever de casa. Quando a gente vai marcar a rádio, eu só dou o tema, mas ele vem, ele pesquisa. E ele acaba trazendo para cá perguntas assim, muito pontuais, né? Eu então acho isso bacana. Você pode só repetir a pergunta? Vamos lá, como é que surge essa crença limitante? Então, olha só. As crenças são nos apresentadas para as pessoas que que a gente ama, que são as primeiras pessoas que estão conosco. Pais, professores, amigos. Que crença que é? Sabe aquela frase assim, esse menino vai dar pra nada não. Opa! Olha que ela vai acreditando, tá vendo? Porque uma verdade não, algo dito muitas vezes pode se tornar uma verdade pra você. Então você passa a acreditar que eu não vou dar na mesa não. Ih, essa menina é super preguiçosa. Aí ela vai crescendo, escutando, ela é super preguiçosa. O corpo começa a acreditar naquela frase, aí começa a te limitar. Ela é preguiçosa mesmo, inconsciente. É inconsciente isso, gente. Inconsciente. Eu sou preguiçosa mesmo? Pra que eu vou trabalhar? Ih, você não vai dar nada. E menino, dinheiro não dá em árvore. Se dinheiro não nasce em árvore, quer dizer que você tem que ter muito trabalho. Então, quer dizer, se não nasce árvore, você nunca vai ter dinheiro porque tudo é muito custoso. Menino, não peguem dinheiro, que o dinheiro é dinheiro sujo. Aí se o dinheiro olha o inconsciente, se o dinheiro é sujo, eu tenho que lavar a mão toda vez que pego no dinheiro, todo mundo pega no dinheiro, como é que você fica em relação ao dinheiro? O seu corpo, inconscientemente, passa a acreditar que o dinheiro é sujo. Se o dinheiro é sujo, você gosta de coisa limpa e você é uma pessoa de bom caráter e você é uma pessoa boa, pra que eu quero algo sujo na minha mão? Só que você não pensa assim,
Eu quero falar a nível consciente. Inconsciente você não quer. E isso vai enraizando, né? Vai passando para a sua vida profissional, na sua vida familiar. E é importante não olhar isso com julgamento, porque a nossa família, na verdade, ela errou tentando acertar, né? E muitas das vezes as pessoas julgam depois que descobre isso e ela tem que trabalhar essa forma, porque simplesmente foi a forma com que elas foram ensinadas, isso vai enraizando. Por isso que é tão importante, mais uma vez, focar no autoconhecimento, né? E é interessante ver uma frase, pesquisando, eu achei interessante, que fala assim que o que é submetido à sua infância não é de sua responsabilidade. A partir do momento que você é adulto, se torna a responsabilidade sua mudar essa realidade, né? Então, assim, eu acho que a gente deve julgar os pais também, porque eles foram criados dessa forma, eles deram o melhor que eles tinham para nos educar, mas chega um certo momento que já não é mais eles, é você. Né? Que você falou do autoconhecimento, a gente conhecer, vamos assim, evoluir no caso, né? Potencializar o que a gente tem de melhor, né? E ter uma meta, um objetivo para você poder alcançar, né? E é interessante que ela falou no começo da fala dela, a parte de se isso não está fazendo bem para você, certo? Então eu tenho que mudar essa crença. Como é que eu posso descobrir que isso não está fazendo bem para mim? Vamos dizer assim. Isso aí, teórica, se eu for a nível teórico, ele vai lá para o final, tá? Primeiro você tem que se reconhecer quais são as suas crenças. Então, usando aqui a fala... Ai, gente, o seu nome... Rai. A gente tem que voltar um pouquinho nisso aí para chegar no teu ponto. Para chegar numa crença que me limita, primeiro tem que ser o que a Rai falou, autoconhecimento. Porque é tão no automático que você fala isso, que você não presta atenção. Agora, se eu der de dever de casa assim para você, João, é o seguinte, essa semana, frase que você falar, você observa. Você anota. Ou então, se eu der só uma dentro de um foco de ação, dentro de relacionamento, qualquer coisa que você fala sobre os seus relacionamentos, percebe. Vamos lá. Primeiro, autoconhecimento. Para depois você ver qual é a frase que você vai deixar você vai evitar. Engraçado que o cérebro ainda vai insistir em falar ela. Mas aí engraçado, quando você faz isso para um coaching, você fala, olha... Faça isso. Observe qual a frase que você sempre tem a tendência a falar. Aquele jargão que parece ditado popular para você que você vai lá e repete. Você vai, no primeiro passo, é evitar. É engraçado como as pessoas vão lá, pensam, falam, mas no meio da frase para de falar, pronto, esse é o primeiro passo. Para depois gerar daquela frase limitante, que está te limitando, que está te... vou falar sequelando não, mas que está te engessando, você mudar para uma frase fortalecedora, que é uma crença fortalecedora. Eu tenho uma crença fortalecedora que todo mundo é muito bonzinho, engraçado, para mim todo mundo é muito simpático. É uma crença minha que todo mundo é legal, porque eu acredito no ser humano. Porque foi passado isso para mim. Você entendeu? Certo ou errado? Sim. Onde volta de novo na frase da Rai, dos nossos pais, foi passado isso pra mim. Eu passei a acreditar que, poxa, até que me prove ao contrário, aquela pessoa é boa. Isso é uma crença fortalecedora minha. Porque alguém passou pra mim. Pra chegar a mudar isso aí, tá, Tiagão? É um processo. Autoconhecimento, repara na frase que você fala. E depois você vai... Tipo essas frases, né? Porque eu sou assim mesmo, eu não vou conseguir, né? Na verdade, sou preguiçoso. Esse tipo de frase que a gente consegue identificar, né? Essa aí é derivada da família, né? Você escuta muito isso. Eu acho interessante que eu tenho a anotação que tem 3 tipos de crenças, né? Hereditárias, pessoais e sociais. Vamos lá, então. Rai, o que seriam essas crenças hereditárias? As hereditárias é exatamente essa aí, que você deu um exemplo aí, né? Por exemplo, você tem uma criança que é muito falante. E muitas das vezes isso é até propósito, né? Porque ela, por exemplo, pode ser que ela vai trabalhar na comunicação e aí os pais ou às vezes ali a família fica, ai menina, você conversa demais, cala a boca. Então aquilo ali já faz com que ela cresce e ela tipo já entende, fala assim, não, a minha voz incomoda, alguma coisa, e aquilo trava o processo de propósito dela, né? Então essa seria uma crença hereditária. Né? Tem mais alguma? Excelente. Não, você falou 3, tá? Mas pode ter mais. Você falou, pode repetir. Hereditária, pessoais e sociais. A hereditária, a Rai falou muito bem.
sociais, é aquela que a população, as pessoas falam, né? De modo geral. De modo geral, o dinheiro nasce em árvore, que muita gente acaba falando, tá? Isso é que todo mal. Deixa eu pegar então uma colinha aqui. Tem a popular, a social, as herdadas, as pessoais e sobre as suas experiências. Engraçado que sobre as suas experiências, tem horas que você é tão fortemente impactado emocionalmente que aquela vivência se torna uma crença de que sempre vai acontecer. Então vamos lá. Se eu puxar para relacionamento fica mais fácil, tá? Nesse momento de experiência. Não deu certo o meu primeiro namorado porque ele me traiu. Aí você acha que aquela experiência, falando sobre traição, né? Que você falou da Galisteu, todo homem trai. Então você acaba trazendo daquela tua experiência uma crença para todo o gênero masculino. Olha, se a gente falar sobre isso, dá um programa inteiro. Se a gente parar para pensar, eu não acredito que todo mundo já traiu ou que todo mundo vai. Isso eu tô falando eu, Kellen. Por quê? Eu tô falando, se a gente dividir 7 bilhões de pessoas, 3 bilhões e meio masculino, 3 bilhões e meio feminino, sem fazer a discussão de gênero nesse momento, tá? Masculino e feminino. Será que todos os 3 bilhões do gênero masculino tiveram um relacionamento, entraram no relacionamento, todos os 3 bilhões e meio traíram? E assim, você entra na relação pensando que vai dar errado. E vai dar errado porque você vai agir dessa forma que der errado, né? Seu comportamento já vai levar. Exatamente. As pessoas vão falar, tá te chamando energias negativas. Não, você vai se defender, você não vai querer viver aquela relação como devia ser, de uma forma saudável, né? No caso, as suas atitudes vão construir aquele resultado final lá, né? Eu falo que sempre a gente tem que fazer perguntas, né? Faz sentido algumas coisas que a gente fala pra gente meio que rebater a crença limitante dentro da gente, né? Porque ela vai acontecer o tempo inteiro. Tem crença que é boa, né? Tem crença que fortalece. Mas aí você tem que fazer perguntas. Faz sentido? Por exemplo, o exemplo que a Kelly deu. Eu não me relacionei com 3 milhões de pessoas, não me relacionei, então não posso dizer que todos os homens não prestam, não faz sentido isso. Eu queria ter me relacionado com 3 milhões de pessoas, mas infelizmente durante a minha vida eu não vou conseguir. Seria várias experiências interessantes, né? Mas você falou... É quinta o programa, a quinta do sexo é na quinta, hoje é segunda, a gente tá começando o programa. Começar aquele segunda-feira é começar focado no sexo. Ô, Rai, você falou de perguntas. Que perguntas eu tenho que fazer para mim alcançar esse objetivo, clarear um pouco a minha mente, que são essas crenças? Com relação às crenças? Isso. Eu vou falar aqui no sentido que eu uso, né? As técnicas que eu uso, assim. Eu sou uma pessoa tenho uma espiritualidade, assim, trabalho isso em mim também. E então, quando eu sei quem eu sou, né? Tipo, eu falo sempre assim, a minha identidade, o meu estado atual não define a minha identidade. Então, quando você conhece isso, fica mais fácil, porque aí você não vai cair muito no que as pessoas falam. Voltando, por exemplo, na questão empresarial, né? O empresário trabalha muito, e aí chega cliente, e as pessoas falam tudo que quer. A gente tem que ter um controle, né? Porque aquilo fere o outro, magoa. E aí eles costumam fazer questionamento assim, por exemplo, o empresário lá trabalha até mais tarde, tá trabalhando muito, ou então o cara adquiriu um bem, tá roubando. Então, se você não tiver um bom equilíbrio, entender quem você é, né? E isso é dentro de viver a sua identidade, claro que aí parte para as outras questões emocionais, né? Quando você vê, você tá aí com a depressão, você abandona aquele propósito. É dessa forma, né? Então, eu faço esse tipo de pergunta. Você falou uma coisa interessante, que seu estado atual não é a sua identidade. Vamos lá, o que é a identidade e o que é estado atual? Estado atual é que eu digo assim, né? Porque nós vivemos numa sociedade em que ela é olhada através do que você tem, né? Do que você visto assim. Isso. Então, isso não define, porque a vida é um ciclo, né? Hoje você tá de uma forma, amanhã você tá de outra. É muito automático e as pessoas não percebem isso. Exatamente porque elas vivem no bloqueio, elas vivem no automático, elas não percebem isso. Quando você passa por um processo, você vive isso e aí você começa a entender. Só que não define por quê. Porque tem gente aí que é milionário e tem depressão, né, que se mata. Então, qual o sentido? Então, ela não define. Né? O seu estado atual jamais vai definir a sua identidade. Por isso que você tem que se conhecer. Bacana. Eu acho que é interessante quando você sabe quem você é,
O resto é resto. Sim. Como dizer o seguinte, né? É lógico que você vai ouvir uma coisa ali, outra coisa ali, as pessoas só estão vendo o final da coisa, né? Não vê toda a história, né? Que acontece por trás dos bastidores. Então por isso que é importante você se conhecer e entender que aquilo que o outro está falando pode ser bom, pode ser ruim, pode ser mais ou menos, pode ser o que você quiser. Então depende de você. Eu costumo dizer que Deus é perfeito, né? Ele fez 2 ouvidos. Sim. Então entra um, sai no outro. Só fica na sua mente o que você quer. Eu sempre falo, né? Pessoas feridas, eu trabalho dessa forma, você me perguntou que forma que eu faço. Eu sempre falo assim, pessoas feridas, elas ferem pessoas. Então, quando alguém me faz uma crítica, eu falo, mas faz sentido isso? Tem o Leandro, alguma coisa, Carlil, eu acho. Leandro Carnal. Carnal, né? Ele fala o seguinte, que tem quando chega e fala, por exemplo, a sua mãe é uma, né? Ele fala, mas minha mãe é isso mesmo? Não, ela é realmente, né? Se for no caso, ele não, ela realmente é. Do contrário, ele fala, não é. Então, pra que você vai brigar? Pra que você vai levar isso pro seu dia? Entendeu? É fácil você definir aquilo e seguir. Uhum. Porque, né, a outra pessoa que não tem a informação, ela fala, igual eu te falei, fala no automático, ela nem percebe, né? Isso acontece o tempo inteiro dentro do nosso trabalho, da nossa casa. Então, mais uma vez reforçando, o autoconhecimento é tudo, né? Quando você tem essas informações, fica muito mais fácil você viver e lidar com o outro. Porque nós não fomos gerados para viver em atrito, né? A gente aqui não sabe viver. E é a forma mais simples possível, né? Não tem segredo. Se você pergunta qual segredo, não tem segredo. Porque é a forma mais simples que tem. Não, e outra, se você parar para pensar, a gente é feito para o relacionamento, Sim. gente. É um tripé muito bem montado, isso é bíblico. É um tripé muito bem montado, porque você vai se relacionar em 3 esferas. Você com você. Pronto, acabou. Aí, meu amigo, aí pode vir uma ladainha grande. Você com você. Você com o próximo. E vamos lá, você com o próximo é tudo. Toda a sua área social, toda a sua área de trabalho, familiar. E você com o ser que você acredita. No caso, eu vou dar o nome de Deus, que é a minha crença. Então, é você com o próximo e você com Deus. Então, se alguém fala assim, qual é uma crença? Deus é... Deus é que sabe, Deus castiga, entendeu? Por quê? Aí você tá tirando de você também a chamada autorresponsabilidade. Eu vou puxar um ganchinho de uma fala sua, Rai, que eu achei muito interessante, quando fala assim, o seu estado atual não te define, assim como o seu passado ele não te define. Não. Tem pessoas que vivem olhando para o passado para justificar suas escolhas atuais, né? Então, as suas escolhas atuais hoje, porque se eu bati, ou se meu pai e minha mãe me bateram, e eu tô falando bater não é a correção bíblica de pai com filho, não é essa correção que eu também acredito que tem que tomar, tá? Tô falando não é da correção, eu tô falando que é apanhar de chicote, de tijolada, de mangueira, de pau na cabeça mesmo, cabo de vassoura, é disso que eu estou falando, tá? Você apanhou do seu pai, da sua mãe, de chicote, sei lá o que for, aí você se acha também no direito de bater no seu filho dessa forma e corrigir. Porque eu apanhei e é assim. O seu passado não te define, só questão de escolhas, que é o seu momento atual. Vem cá, fez sentido, ó, de novo. Isso é muito, muito coach, gente. A gente fala assim porque, vem cá, fez sentido você apanhar de tijolo e você melhorou, resolveu a sua situação? Não, então presta atenção. Ou também não apanhar durante a infância também não resolve muita coisa. E aí, não corrigir faz sentido para você? Tiagão, a gente está dentro da área condominial, né? E ontem teve a Assembleia Condominial no meu prédio, gente, e eu vou ter que falar, eu esqueci. Na verdade, eu anotei no meu celular dia 11. E falei, ok, e eu anotei errado. E 12, enfim, quando eu cheguei, eu só escutava muitos gritos. Eu achava que era uma festa. Porque eu tô dentro do meu carro, pegando as minhas coisas, achei que era uma festa. Juro pra você que eu escutava os gritos. Isso era reunião. Era o final da reunião. Eu escutava os gritos e eu falava, meu Deus, que festa essa hora. E lá eu fiquei pegando material, como eu tava voltando uma chácara, era muito bagulho, né, de mulher. E trazendo, carregando, aí foi chegando perto, eu falei, cara, isso não é festa não. Aí eu falei, nossa, será que é a prévia da Assembleia? Cara, quando eu cheguei, eu cruzei com a advogada,
Aí eu olhei pra ela, foi hoje, você fez, ela já me olhou e fez qualquer, gente, vocês não vão ver a cara que ela fez, né, mas você fez falta. Aí eu, cara, foi hoje. Eu vi que não ia adiantar nada, eu vi assim, de que indo embora e tal, aí o zelador veio falar comigo. Aí ele falou assim, esse condomínio não tem jeito não. Aí eu olhei assim, cara, se alguém fala isso dentro de uma reunião, não tem jeito não, é uma crença limitante. Uai, se não tem jeito, pra que então estamos aqui então pra resolver? Não falei isso, eu de máscara estava, de máscara fiquei, mas foi a primeira frase que falou, esse condomínio não tem jeito não. Pessoas são muito difíceis, né? Eles têm pessoas são muito difíceis. isso. Funcionário é muito difícil. Nossa, pessoas são muito difíceis. Eu falei, cara, se eu tivesse aqui, será que... Eu não sou uma cebola podre no sistema, eu sou uma cebola que, né? É porque cebola podre, quando você junta com outra, ela vai espalhando, né? Não, cara, uma pessoa que entra lá e muda, ela tem esse poder de apaziguar ou de aumentar o problema, né? Então, isso como não tem jeito? Não tem jeito? Tem jeito sim, tem jeito. As pessoas são difíceis? São. Porque elas foram criadas cada uma à sua maneira, cada um do seu jeito, é verdade. Mas eu não gosto nem desse vocabulário. Eu sempre falo. As pessoas são tão desafiantes. Porque quando você leva a palavra desafio, você põe o seu cérebro para ele trabalhar em outra esfera, em outra sintonia. Porque você fala, é difícil, o corpo bloqueia, a mente bloqueia, e é difícil. Pra quê? E o corpo quer trabalhar sempre pela menos energia, gastar menos energia possível. O corpo não quer, o cérebro não quer gastar energia. Se é difícil, pra que ele vai trabalhar? Se é difícil, pra que eu vou me mexer? É difícil mesmo, você se põe na posição inercial, não se mexe. Falei muito, vambora, Rai, vambora. Vamos lá, eu tenho umas frases aqui, eu vou falar uma pra cada uma, eu quero que vocês façam a parte de ressignificar. Como é que fala? Ressignificar. Isso, a frase. Vamos lá? Estão preparados? Então sim, vamos pra Kelly. Não leva um jeito para isso. Vamos lá, primeira coisa, você já usou isso? Já. Se toda vez você falar isso, primeira coisa, bloqueia. Segunda coisa, quando você for pensar em falar, pronto, você vai tender em 10 vezes falar isso, em 3 você segura, ótimo, primeira coisa. Aí depois você vem com uma frase, eu tenho jeito pra alguma coisa. Eu colocaria uma frase, geralmente eu gosto de trabalhar a frase curta, tá? A frase é eu não tenho jeito pra isso, eu tenho jeito pra muita coisa. Show de bola. Rai, sou muito velho para isso. Nossa, essa aí a gente escuta demais, né? Como é que pode ressignificar essas frases aí? Olha, sou muito velho para isso que as pessoas falam. Normalmente eu colocaria... Eu sou capaz de fazer isso, mas essa palavra velho... As pessoas têm essa mania de taxar por exemplo, a pessoa, né? Eu, mulher. Fala, nossa, você... Eu escuto muito isso hoje, com 35 anos. E aí, não, eu escutei esses dias da minha família, até das minhas tias, cheguei lá na minha cidade, e ela falou, não, como se eu tivesse me conformar, que parece que eu não ia viver mais uma nova história, né? Mas quando a gente tem o autoconhecimento, a gente aprende e não fiquei sofrendo, não carreguei isso pra mim. Então, eu tiraria esse velho aí e colocaria, eu sou capaz de fazer isso e... Bom, né? demais. Então vamos lá. Quero o seguinte... Não vou conseguir dinheiro suficiente. Não vou conseguir dinheiro suficiente? Eu tenho dinheiro em abundância. Frase curta. Eu tenho dinheiro em abundância. Eu vou ter o dinheiro. E outra, gente, você vai pagar a conta. Eu nem era coach, gente. Eu já tinha cabeça de coach, né? Tem anos. Essa história deve ter anos. A pessoa ia pagar a conta do mês. Nossa Senhora, paguei as contas tudo. Sobrou, vou inventar um valor, tá? Nossa, ainda sobrou R$100 só. Graças a Deus! Pagou a conta toda, pagou toda. Deve nada, né? Não tá devendo? Graças a Deus! Isso é cabeça de prosperidade. Entender a diferença entre prosperidade e riqueza não é o quadro, mas tá em outro momento. Olha lá, pode vir para outra pergunta aí. Vamos lá, Raio, para você então, seguinte. Eu não mereço coisas boas. Isso aí eu falo todos os dias quando eu acordo, eu mereço o melhor dessa vida. Eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou feliz. Na hora que eu tava no carro hoje vindo, eu já tava falando isso e o cara ficou me olhando. Bom demais, é legal. Acho que é trabalhar essa parte fisiológica, né? Claro, eu sou capaz, tudo é fácil pra mim. Essa aqui é boa pra você, amiga Kelly. Ó. Meus sonhos são impossíveis de serem alcançados. Gente, fácil.
Eu sonho o possível. Eu posso tudo, gente. Se você parar para dar exemplos, é claro, a gente não está falando de 7 bilhões de pessoas, mas se você para pensar assim, quem chegou na presidência da República foi por exemplo, né, um negro americano, filho de pais africanos. Como assim, né? E chegou na presidência da República. Tem muitos casos que você pode assim, eu posso tudo. É óbvio que esse tudo, para mim, na minha cabeça, está dentro daquilo que você quer para você também. Princípios, né? Aquilo que você quer para você. O tamanho dos seus sonhos, então eu posso tudo dentro dos meus valores, dentro da médica, eu posso. O que eu não posso é, por exemplo, assim, não me desafiar como pessoa. O que eu não posso é me limitar mesmo. Sabe aquela pessoa que, eu ando de ônibus e tá tudo bem? Pô, você quer andar de ônibus a vida inteira? Vem cá, eu já andei de ônibus. Mas eu ficava sentada lá na parte de cima do ônibus, adolescentezinha lá em cima, eu gostava de sentar lá na parte de cima, né? Eu metida, não quero aquela parte de baixo não, eu queria ver lá de cima mesmo. Sentava lá de cima, eu só olhava assim, um dia eu vou ter um carro. E não é com a mitidez para ser esnobe. Pelo que tenho, mas quero viver outras experiências, né? Exato, sabe? Um dia eu quero. Mas eu poderia ter pensado assim, cara, vou ter uma bicicleta e andar de bicicleta, vou ter um carro. Não, agora eu tenho carro e agora, nossa, eu quero ter um carro alto e nem é um carro grande, eu quero ter um carro alto, né? Você se colocar sempre desafiando, então eu posso, sim, tudo dentro daquilo que eu quero, daquilo que eu almejo com os meus valores, então eu posso. Fácil essa. É bacana, assim, e é interessante, pelo menos comigo acontece muito isso, você colocou na mente, ele vai ser realizado. Pra mim é desse jeito. A questão do tempo é você que vai determinar, vai tirar esse caminho. Porque tudo que você coloca na sua mente, ela vai remoendo ali, né? Pois é, mas você entendeu, Thiago, que são comandos mentais, né? Que é a forma com que a gente dá o comando, que você não... você viveu agora, o importante, a dica é você viveu agora, né? O passado, deixar pra trás, porque o passado ele traz dor. O futuro, ansiedade. Então, você viveu agora, mas dando esses comandos, porque aí a sua mente não coloca peso, né? E aí você também não fica no automático aceitando aquilo, porque tem gente que passa a vida inteira acreditando que as coisas vai cair, vai acontecer um milagre, e realmente Deus faz milagre. Só que ele trabalha no impossível, no possível com a gente. Mas então até você fazer tem um que ter um milagre, poder de você tem ação. que movimentar, né? Exatamente. Você tem que fazer oração, você tem que ir atrás. Esse poder de né? ação primeiro começa aqui, mental, né? É você dando esses comandos certos para sua mente, porque senão você vai ficar parado, estagnado. Eu falo coisa interessante, comandos da mente certos. Né? Vamos falar o seguinte, como é que eu posso mudar essas crenças limitantes, então, através desses comandos certos aí que a minha amiga Rai comentou? Gente, é um software, a gente funciona por software. Você vai colocando os programinhas ali mesmo, tá? Você vai colocando. Eu não posso, eu não tenho jeito, esse menino não vai dar pra nada. Ó o software, ó o programa entrando ali, tá? Eu tô colocando você como uma caixinha, tá? Você é um hardware. Hardware é a parte do computador. E você vai colocando ali programas. Qual o programa que eu coloquei em você? Você não tem jeito, você não leva jeito pra nada, você é velho, vou pegar aqui, nada posso, eu sou assim mesmo, eu não tenho tempo suficiente, eu não tenho dinheiro, né? Ó o programinha. Quer mudar? O que eu tenho que fazer se já tá cheio o seu programa? Primeira coisa que tem que fazer? Eliminar tirar. Tá. Como é que eu tiro? Tornando... Eu só vou tirar, Tiago. Vai voltar na palavra que é cerne na área do coach. Vai voltar novamente. Eu só posso tirar aquilo que eu conheço. Então, a primeira coisa é tornar consciente. Como? Pega um papel, pega uma caneta, pega o seu notebook, pega o bloco de notas do seu celular, seja o que for. Eu preciso que você registre isso. Para registrar. Registrar o quê? Qual é o pensamento recorrente? Qual a frase que você vai lá e você solta? Nem homem presta? Ai, nunca tenho dinheiro para nada. Isso é caro demais? Qual é o pensamento que é recorrente? Anotar. Primeira coisa, anotar. Qual é o pensamento que te vem sempre? Para depois ver daquele recorrente que você, dessa pergunta que você fez. Qual foi a pergunta que você fez? Kellen, da frase, tornar ela o quê? Fortalecedora. Aí sim. Então, como é que eu faço para mudar? Autoconhecimento, para tirar aquele programinha e para inserir um novo. Tem uma coisa também que eu gosto muito, sempre quando alguém fala, aí eu vou falar sobre mim nesse momento, né? Eu erro, eu não sou uma boa
culinarista. É verdade, eu erro várias vezes, muitas vezes. Eu não sei cozinhar, gente, eu tô falando sério. Aí ontem eu fui fazer um carreteiro. Carreteiro faz com o que, gente? Sempre com o resto da carne do churrasco do almoço, né? Então, boa gaúcha, fui lá fazer um carreteiro pro meu filho. E por A mais B, onde eu estou fazendo é uma chácara que eu não conheço a panela, não tinha cebola, não tinha algumas coisas que você usa em recorrência dentro da área culinária, né? Falei, cara, só tinha alho. Tá. Aí a primeira coisa que eu pensei, te juro, ai gente, eu não sei cozinhar. Aí eu, não vou falar isso, ai meu Deus do céu. Então, vou fazer aqui o melhor que eu posso. Cara, só o fato de eu ter dito em algum momento lá que eu não sei cozinhar me travou. O corpo... É incrível como o corpo reage. Eu tô dizendo, gente, que por mais que a gente saiba da teoria, tem horas que você é testado a ferro e fogo. A vida, né? A vida é isso aí. E aí o que aconteceu com o meu carreteiro? Ai, Desandou. eu deixei queimar. Eu só lembro do meu pensamento lá. Ai, meu Deus do céu, gente, eu não tenho jeito mesmo pra cozinha. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que ter alguma história de vitória. Aí de noite, fui dar boa noite pro meu filho, ele ficou na casa da namorada. Aí ele falou assim, mãe, obrigada pelo dia. Ele falou 4 frases. Mãe, obrigada pelo dia. A frase dele foi linda. Mãe, eu te amo. Eu amo ser seu filho. E eu amo a sua companhia. Só não amo a sua comida. Tá aqui, dá vontade de mostrar pra você. Só não amo a sua comida. E eu olhei assim, cara, de novo, eu caí. Mas eu preciso contar uma história de vitória pra mim. Aí eu em áudio pra ele. A mamãe na próxima vai acertar. E vou fazer o melhor carreteiro que você já comeu. Mas eu preciso disso. Então, atrás de uma história, de uma crença fortalecedora, você precisa, para mudar esse software, uma história de vitória também. Então, eu fico me policiando nisso também. É só um contexto, gente, pra gente dizer que por mais que a gente, nós saibamos as teorias, a gente cai também. Todos os dias, e assim, né? o bacana que a gente tem que entender que nem tudo na vida que você faz é errado. Você tem uma história que deu certo. Então, muitas vezes, vamos lá para voltar para a modelagem, né? Que é o seguinte, eu passei por isso tempo atrás. Que a minha terapeuta falou assim, cara, tem que fazer certo, tal, você tem que buscar referência. Aí eu peguei e parei, pô, eu tenho 35 anos. Em algum momento da minha vida eu fiz algo que deu certo. Pá, beleza, eu pensei, como é que deu certo aquilo ali? E aí remeteu a uma questão que tinha que melhorar a questão do comprometimento. E aí eu pensei, pô, lá deu certo que tinha comprometimento mesmo. Então se eu fizer o que eu fiz lá, aqui vai dar também. Então a gente tem que entender isso. Algo na sua vida, tenho certeza que algo na sua vida você fez e deu certo, deu um resultado positivo. Então muitas vezes também você pode replicar isso para que aconteça novamente. Porque já sabe o caminho, sabe como é que funciona. Pena que a gente, né, João, a gente esquece dessas coisas, né? A gente esquece das coisas que deu certo. E a gente só valoriza o que deu errado. Você entendeu? Então, de vez em potencializar o que deu certo, o que eu posso fazer, como é que eu posso melhorar aquilo para alcançar novamente aquele resultado. Porque, na verdade, igual, por exemplo, falo com aquela que era minha coach aí, né? E a gente conseguiu resultados juntos, que é bacana. Que igual eu falo o seguinte, qual é o problema do coach? As pessoas ficam, mudança de vida, não sei o quê. E para mim, coach é simplesmente o quê? Alcançar um resultado. Ponto. Alcancei o resultado? Qual o próximo resultado? Então a gente é muito essa questão. Qual foi a sua meta? Eu alcancei a meta X. Vamos para a segunda meta? Então eu não posso valorizar o que já foi conquistado, mas eu entendo que eu tenho que melhorar aquilo, né? É um processo do ser humano, de evolução. Às vezes é você emagrecer, às vezes você aprende a fazer comida melhor, vamos dizer assim, né? Então assim, cada um tem uma necessidade que você vai botando em você. E aí o que é o mais importante, pessoal, faz para você. Não mude por causa do outro, né? Aqui tem um social que eu coloquei, aqui eu até botei mídia entre parênteses, porque hoje a gente vive muito essa questão do que as pessoas estão falando, do que os outros estão se expressando, do que os outros estão mostrando, que muitas vezes nem são. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, então seja você mesmo. Não tem problema se você é ruim na comida. Seu filho falou tanta coisa melhor que comida, né? Quer ter seu carinho, quer ter sua companhia. Eu prefiro uma boa companhia a uma comida. Aqui a comida a gente compra, né? Mãe, você não compra. Gente, eu tenho Olha que me pra você ver. defender, né? Não, mas assim, mas é bacana a questão dos valores. Tem coisas que você não precisa estar. Pô, beleza, não sou uma boa cozinheira, mas eu sou uma boa companhia. Então pro meu filho isso é importante. Você entendeu? Porque muitas vezes nós ficamos se martirizando por coisas que você não gosta, para pessoas que você nem vai conviver, que a verdade é essa hoje, né? Pô, igual você falou, o autoconhecimento é interessante por isso, porque a partir do momento que você faz o autoconhecimento, você entende que você precisa melhorar. Mas não é porque o outro falou, é porque você tem essa consciência e fala, pera, aquilo ali tá certo.
aquilo ali tá legal. Ou quando alguém me te criticar também, você respeita essa crítica. Sim. Porque, pô, ela fez aquela crítica. Uma coisa que eu tô aprendendo ultimamente eu só falo se alguém perguntar. O que você acha? Porque ela tá permitindo a minha opinião, então ela vai estar suscetível a ouvir o que eu falar. A mudança primeiro tem que partir sempre pra você, né? Não tem como. Aí depois você vai transformar outras pessoas. Você não vai nem... É uma coisa instantânea, né? Ela E eu acredito que você não atrai. transforma ninguém. Você se transforma É. e aí vai refletir. Aí o vai dar um outro- exemplo que o outro pode querer se transformar ou não. Aí é uma escolha do outro, né? Mas ela acontece. Tipo, dentro de casa, por exemplo, as pessoas... digamos que a mulher fica muito questionando o marido, que ele tem que mudar. A gente tem na verdade, a gente se vitimiza muito, né? A gente sempre joga a culpa pro outro. Mas, se você analisar um pouquinho, todos nós temos que buscar a mudança interna. E aí, essa mudança, o outro vai chamar a atenção, vai falar, nossa, mas você tá diferente, né? E aí é onde que acontece essa transformação do outro. Ou não, tem gente que, infelizmente, né, demora. Eu falo sempre assim, que na vida ou você aprende com o erro dos outros, ou você aprende com o seu, ou então você paga um preço muito grande de algo, né? De uma escolha. O que é bacana, falou uma coisa interessante, né? Que o meu comportamento vai influenciar o comportamento do outro. Então, aí uma coisa interessante aqui nas crenças limitantes. Para você mudar, tem que ter ação. Sim. Não é verdade? Como é bacana esse movimento de ação positiva, vamos dizer assim, né, Kelly? Porque, você vê, você não precisa nem falar com o outro, só a sua mudança de comportamento já gera no outro a vontade de mudar, né? Uma E aí reflexão. eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da ação. Tá, eu vou dentro dessa tua frase. Quem conheceu o Thiago, hoje a gente está em 2020, né? Quem conheceu o Thiago em 2015 é uma pessoa. Tanto é que hoje eu lhe conheço, não conheço hoje, eu conheço o Thiago tem um tempinho, né? 2020. Tempão, né? Mas quem lhe conhece hoje vai dizer assim, nossa, prazer em lhe conhecer. A pessoa fala isso. E eu vou também falar isso. Feliz, Você obrigado. entendeu? Por quê? Porque em 2015 o Thiago era uma pessoa. Tinha outra visão, né? Em 2020 é outro. Então fica aí a dica também para quem me conheceu, eu, Kellen, há 3 anos atrás, há 1 ano atrás, e está me conhecendo agora, ou para quem já me conhece, permanece a frase. Prazer em... Satisfação, né? Vamos colocar assim que prazer é depois. Não é assim que o pessoal fala? Tá? Prazer consequência, né? Tô achando que o programa é de quinta, gente. É de quinta. Como é que é o nome do programa de quinta? Quinta do sexo. Quinta do sexo, é. João que gosta, ele ficou até vermelho já. Deixa ele ali, ele tá verde, menino. Ele tá o Hulk. Agora que ele amadurecer, fica o Hulk. Então, satisfação em lhe conhecer, né? A base do coach é entrar em ação, mas nas escolhas assertivas, né? Não é entrar em ação. Uma das crenças limitantes, por exemplo, e falando ainda de entrar em ação, eu vou pegar um outro exemplo que cai muito dentro da área da época que nós estamos. A gente está falando de dezembro de 2020, quando dá janeiro, todo mundo quer fazer o quê? Mudar a vida. Mudar a vida, porque eu vou emagrecer. É a primeira coisa, coloca planos, está certo isso, sabe? Você já começa a tá certo, vale um programa só sobre planejamento, ok. Mas aí vamos lá, eu vou emagrecer. Só que aí vem, lembra que tu me perguntou também, como é que eu faço para mudar? Pensa só naquela área, por exemplo, vou usar para emagrecer. Quais são as desculpas que você dá para você mesmo para você não emagrecer? Isso é uma crença, porque é aquilo que você acredita, é aquilo que você fala. Cara, eu não tenho tempo. Tô falando da área de emagrecimento, tá? Eu não tenho tempo. Nossa, a academia é caro. Eu queria um personal trainer e eu acho caro. Mas eu sou tão preguiçosa. Eu não gosto de acordar cedo. Já rasga o papel. Você entendeu? Então vamos lá. Dessas aqui, vamos tentar. Eu não gosto de acordar cedo? Ok, que hora você acorda? 8h30. Para você é muito sacrifício acordar 8 horas, 8, 7h30? Né? Então, mudar uma dessas aí, para entrar em ação. Se você coloca assim, personal trainer é caro, mais caro também são as saídas que você dá, mas o quanto vai impactar na sua vida ao longo do mês. Enfim, escolhe qual dessas aqui você quer mudar para você entrar em ação. A questão é que você quer colocar todas as 5 em ação, aí você se sabota, porque você sabe que
você não vai colocar as 5 em ação e vai dizer, tá vendo? Eu falei que eu ia tentar. Eu falei que ia acordar cedo, eu falei que ia pra academia, eu falei que eu falei que ia parar de comer tudo isso. Óbvio, você programou, colocou 5 coisas aí fora, você sabotou só pra ficar o quê? Quietinho de novo, para não entrar em ação. Isso é inconsciente para você ficar lá, ó, morgando no sofá e vendo TV. É verdade. E é interessante, né? Quando você começa a ativarem, né? Começa a ativar o seu corpo, a sua mente para essas questões, parece um vício, né? Você costuma, a coisa fica enraizada. E aí, verdadeiramente, é o seguinte, que a gente tem que entender que é um processo. Ou seja, em algum momento você vai se sabotar, em algum momento você vai se frustrar, e entender que isso faz parte do processo. Sim. Por exemplo, é engraçado, minha mãe é alcoólatra, né? Eu falo que é alcoólatra porque todo alcoólatra não existe ex-alcoólatra, né? Ele está em estágio de, é igual ela fala, 24 horas, né? Mas eles falam pra gente que em algum momento a pessoa vai recair. Em algum momento ela vai recair. Porque é um ser humano, às vezes tem suas falhas e tal. Mas isso faz parte do processo. A questão é como você lida com essa frustração. Por exemplo, quando eu comecei a emagrecer, eu perdi 15 quilos. Aí o cara falou, você vai engordar. Em algum momento você vai engordar. Porque senão vai ficar 100% toda hora fazendo aquela coisa. E aí eu engordei, eu falei, aí é a hora de sair, puf! Peraí, eu tô vacilando, tem que voltar. Então, assim, às vezes, esse cair, essa frustração é importante pro processo, para você retomar esse processo. Fala, pô, tava legal, tava saudável, tava cabendo azul, tava me sentindo bem. Por que eu vou voltar a fazer o que era antes, que era ruim pra mim? Que é a mudança dessa crença, né? Aí eu, ali, olha, tem que voltar pra personal, não sei o que, alimentação. Eu comecei a reativar novamente isso. Então, a gente tem que entender que é um processo. Não é errado, você começou a fazer, cair. Mas você não pode ficar caído ali, você tem que entender. Aí você vai alternar, você falou, e voltar. Pô, isso fez bem? Tá sendo legal pra mim? Quando eu começo a fazer essas perguntas, eu começo a validar, eu ressignifico isso aí. Parei. Pô, tá sendo bom pra mim, cara. Ó, eu tô mais saudável, eu tô melhor, tô mais bonito. Então, assim, você começa a valorizar essa mudança e esse pensamento novo, né, Kelly? Você falou bem. Nessa mudança aí, você valoriza as pequenas vitórias. Por isso a gratidão, a celebração, por isso revisitar-se, sabe? A gente tem que ter isso em mente mesmo, se revisitar para validar as ações positivas e dizer assim, opa, o que eu posso melhorar ainda? Gente, o mundo a gente tá nessa vida para viver, né? Óbvio. E a gente quer sair dela melhor do que a gente entrou. Só que tem pessoas que acham que vai ser sempre feliz, a vida toda feliz. Até para você valorizar a felicidade, em algum momento você vai cair, vai chorar e tá tudo bem. Eu tô com uma amiga que tá com um problema no pulmão, ela tá com... não tem um nome para câncer no pulmão que eu não sei qual é. E ela falou, hoje foi o dia de chorar. Eu falei, amanhã é o dia de levantar e sorrir. Sim. Não há problema chorar. Não é problema cair. Né? Mas depois da lágrima, seca a lágrima, vamos sorrir. Aí eu vi uma foto dela muito bonita, com a mãe, com a avó, com a mãe e com a avó, então 3 gerações juntas, as 3 sorrindo. Estavam de máscara, mas elas estavam sorrindo, eu acho. Eu falei, hoje foi dia de sorrir. E acho que é essa a ideia, sabe? Essa dualidade dos processos, essa dualidade da vida, que hoje você tá bem, amanhã você não tá legal, e vai de novo, tá tudo bem de novo, e vambora, vamos reconstruir. Porque a vida é feita desses impactos positivos e negativos, dessas autopercepções, Eu sou apaixonada por ser humano, então, para mim nada é difícil, para mim ser humano é encantador mesmo. A história é a minha crença, essa crença do meu pai. Ele fala assim, todo mundo começa com 10. E eu sempre falava, pai, por que todo mundo começa com 10? Por que começa e vai aumentando? Meu filho, a cada ser humano. Pra quê? Ele nunca me fez nada, eu tô conhecendo ele agora. Eu falei, pai, mas é justamente isso, você não conhece, por que você não vai... Quando eu falo com 10, pontuação, né? Por que você não vai aumentando? Meu filho, eu não conheço ele. Ele começa com 10, se ele vacilar comigo, ele perde. Eu falei, cara, que cabeça, que homem que me ensina. Evoluído, né? Que homem que me ensina. Normalmente a gente fala 0. Começa com 0 e vai pro... Falei, mas daí se a pessoa... Vamos lá, se começar no 0 e a pessoa vacilar, vai pra negativo. Né? Enfim, é uma crença... Mas é bacana... Mas é uma crença boa, ao meu ver, porque... Se do ser humano se pensasse dessa forma, né, de dar um voto de credibilidade para as pessoas inicial, assim, sem criar expectativa alguma do que ele é, do que ele foi, né, ou seja,
É simples, seria muito mais fácil. Sim, é interessante que cabe o que a gente vai falando assim, a gente é responsável por nossos resultados. Né? A gente fala eu, né? Eu sou responsável pelos meus próprios resultados. Então, no caso do pai, o quê? Ele tô dando o quê? Beleza, você é 10. Como você vai agir comigo, vai determinar como eu vou agir com você. Não deveria ser dessa maneira, mas vai o quê? Credibilidade, confiança. São aspectos que o outro vão fazendo, você vai diminuindo essa conta. Mas é interessante essa questão, né? Sim. De você olhar o outro do zero. Vamos assim, 0 do 10 de que, cara, vamos lá, bacana. Vamos viver a experiência, né? Por exemplo, eu caminho por vários tribos, vamos dizer assim, né? Eu trabalho nos tribos do rock, do pagode, eu gosto muito de cultura. Então, eu nunca julgo o cara porque o cara é roqueiro. Porque o cara fala, o cara é roqueiro, não sei o que, pô, conheço pessoas maravilhosas, fazem trabalho maravilhoso, que são roqueiros. Eu conheço gente espírita, cara espírita, que faz trabalho assim, cara, ímpar. Por que eu vou julgar o cara pela opção dele, que só pactua nele mesmo, a religião, o estilo de música, os caras é motoqueiro, os caras é taxista. Cara, pra mim não vai influenciar em nada, só nele. Eu quero só o que ele tem de melhor. Bata um papo, vamos conversar, vamos trocar ideia. Só que a gente parte do princípio de julgamento, né? Julgamento, exatamente. Julgamento, você fala, cara, e aquele cara ali? Por exemplo, tô com o João aqui, os caras, pô, o João é doido. O João tem a idade de ser meu pai, mas todo dia tem um papo legal aqui, eu sempre tô aprendendo com ele. Então, se permitir, conhecer o outro. Porque eu sou jovem, tentar falar com o jovem. Não, eu acho que tem que permitir. Esses dias eu já, aqui na Samambaia, tive comércio mais de 12 anos fixo. Passava gente o tempo inteiro, né? E aí passava aqueles andarilhos e eu sempre trato muito bem essas pessoas. Porque elas não são aquilo, elas estão aquilo, né? Foi uma dor, foi algo ali. E aí, já tem 3 anos atrás, eu sentei numa lanchonete esses dias e um deles me viu. E foi uma alegria e começou a gritar, né? Tipo assim, aí as pessoas, todo mundo fez repúdio, né? Tipo assim, cara sujo, não sei o quê. E eu não, peguei, cumprimentei ele da forma que a gente está cumprimentando hoje, por causa do corona, e brinquei com ele. Ele falou, ele falava antes, assim, que se ele tivesse dinheiro, ele casava comigo, né? E ele falou, eu ainda sou apaixonado por você. Ele tem bom gosto, um menino de bom gosto, tem bom gosto. E aí eu achei aquilo, assim, tão bonito, e as pessoas, eu ouvi as pessoas me criticando. Mas a gente tem que, exatamente, eu dou 10 naquele cara, independente das falhas dele. Fica muito mais fácil a gente lidar com o ser humano quando você não julga. Fica muito mais fácil você, dentro de casa, sobreviver aos desafios do dia a dia. Fica muito mais fácil dentro do relacionamento, dentro da família, dos amigos, quando você não faz julgamento. Porque é o que eu digo, né? Ela está aquilo, ela não é aquilo. E todo mundo tem uma coisa boa dentro de si. Não tem como você falar, esse ser humano é 100% mal. Não tem. É impossível. É impossível. Gente, deixa eu aproveitar e dar um abraço aqui pro meu tio Luiz, que tá lá na cidade do meu pai. Ele não pegou a frase que meu pai fala pra dizer assim, é verdade. O meu tio Luiz, é ou não é verdade? Meu pai fala assim, que todo mundo começa com 10 pra mim. Todo mundo começa com 1000 pra mim, pra depois conhecer. E pro Kleber, meu amigo Kleber, da tia Carmen, grande tia Carmen, modo de falar, porque a Carmen é igual eu, tem 18 anos, linda. Beijo, viu, Kleber? Dá ó lá pra Carmen. As nossas crenças limitantes, engraçado, teve uma hora que tu falou assim, Rai, começa no pensamento, e é justamente isso. Qual é o pensamento que está te podando, qual é o pensamento que está te limitando, que está deixando você agir, né? A gente começa a entrar assim agora nessa época de final do ano, e vai vir aí agora as confraternizações, cada um vai vivenciar as confraternizações como acha, como bem acha, gente. Vai ter gente que não vai para confraternização, a gente está falando de corona, tem família que vai se reunir, tem família que não, cada um vai vivenciar aí da forma que acha. Eu, Kellen, tio Luiz, estou indo para ir para comer churrasco aí na sua casa. Se quiser me levar, fica à vontade. Pode ir, 2.100 quilômetros. É aqui do lado. Não de avião. Não, tem que ser de avião. Dá até pra... de carro é longe, mas... né? Então, cada um vai... Mas é engraçado você ver que a gente conversando aqui, a distância é a mesma, a diferença é como você vai, né? Pode ser de carro, pode ser andando, então assim, a escolha é sua, né? Às vezes pode ser divertido de carro também. Não, eu já fui, Tiagão. Já fui. Não foi uma vez nem duas, não. De carro da época que não tinha ar-condicionado e carro em época que não tinha o carro com 4 portas. Aí você tem que esperar o teu pai e sua mãe sair do carro pra você fazer... Você não sabe, gente. Você tem 30 anos, você não sabe que tem que abrir o banco de trás pra sair, fecha a vida, abre o vidro, o cabelo fica assim no carro lá atrás. Ô, Kelly, estamos na reta final aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do teu projeto,
que é o programa Gestão Inteligente na TVN Brasil. Fala um pouquinho desse projeto aí para nós e nossa audiência aí. A minha crença limitante, coloquei uma crença fortalecedora de que eu tudo posso. Eu quero me ativar esse ano, eu quero me desafiar esse ano. E surgiu uma oportunidade. Posso falar? Olha, lógico, eu quero que você fale sobre isso. Surgiu a oportunidade de me dar. A gente fala mais de criança, mas não, agora é de coisa boa mesmo, vamos mudar aqui. Surgiu uma oportunidade de uma semana para outra, eu me vi desafiada e assim eu fui. Encarei ser apresentadora de um programa, eu que escolhi o nome do programa. No brainstorm da escolha do programa de TV, a gente está falando da TVN Brasil, você pode acompanhar pelo YouTube, ele é transmitido para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e no canal 14 em Anápolis, Goiás. Então, quando você vai para um programa de TV, o modus operandi é muito diferente, então você tem que se adequar, mas foi bacana, é um projeto bom. O nome Gestão Inteligente, no brainstorm, eu falei, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre pessoas. Eu quero falar por trás de uma área técnica, por exemplo, que há um ser humano lá por trás, que tudo são pessoas. Cliente, vizinho, paciente, coach, vizinho, que é mais pai, mãe, filho. Então, por trás da sua equipe de trabalho é quem? Pessoas. Os seus colaboradores são pessoas, os seus clientes são pessoas. Então, a exemplo de um dos últimos programas, eu levei advogado, eu queria mostrar, na verdade, não o juridiquês da coisa, não súmulas e pareceres. Eu queria mostrar que por trás do advogado, o que eu compro não é o conhecimento, o saber notório jurídico dele, mas é a atitude dele, eu compro o ser humano. Então, trazer isso para o programa de Gestão Inteligente da TVN, no qual eu tenho como parceiro, dia de quinta-feira, eu entro às 20 e eu tenho que finalizar rapidinho, porque o programa é de 1 hora, das 20 às 21 é o programa. Quando eu vejo, tá lá, ele entrando às 21 horas, todas as quintas também. Mas é bacana, pessoal, quero agora aproveitar o finalzinho, eu fiz um vídeo agradecendo a Kelly tá aqui, que é a minha coach, e a terapeuta Andréa Pinheiro também, que me ajudaram a realizar esse sonho. Não sonho, né? Foi uma meta que a gente determinou, né, Kelly? Bacana foi isso. Por isso que eu falo que eu acredito que o coach é exatamente isso. Você tem um objetivo, e aí a pergunta é como vou alcançar esse objetivo utilizando você mesmo. Certo? Então, assim, a gente começa a potencializar, começa a entender o caminho que é melhor alcançar. E assim, eu fiquei muito feliz porque foi algo que eu determinei e conquistei. Ele determinou um tempo, um prazo, né? E eu falo que é muito processo do coach. Ó, Thiago, dessa maneira, vamos fazer por aqui, como é que você pode alcançar esse objetivo, com a meta, quem você tem que conversar. Você começa a trilhar na sua cabeça, a pensar a forma que isso vai acontecer, né? E é bacana que você senta ali e fala, pô, beleza, legal, né? É isso que eu falo, aí eu alcancei um objetivo, agora qual os próximos objetivos, né? E é sempre importante estar nessa meta. Então eu quero agradecer a Kelly, que com certeza se eu alcancei isso, boa parte foi da orientação dela, da forma dela conduzir, e eu me permiti também ser conduzido dessa maneira. Na minha terapeuta, Andréa Pinheiro também, que ela falou uma palavrinha que eu chorei um dia, mas foi bacana, que ela falou, porra, velho, cadê o comprometimento, caralho? Eu falei, puta que pariu, velho. Eu falei assim, mas... maior de 18, puta que pariu, eu falei assim, aí eu pensei, falei, pô, tá certa mesmo, né? E a gente começa a entender que tudo na vida é isso, né? Você tem comprometimento, tem que dar resultado se você for passo a passo, dia após dia, né? Alcançar essa meta, né? E é bacana, como todo mundo tá assistindo, temos na terça-feira, temos o Interesse Condominial lá, né? Que a gente faz terça-feira das 21 às 22, e quinta-feira a gente faz o Vácuo da Leite, que é falar essa pegada do empreendedorismo, né? E é bacana, cara, é interessante. Que uma pessoa eu acho interessante o que é o ser humano, né? Eu recebi um WhatsApp ontem, falei assim, por que Vaca não dá leite? Eu fui explicar a história e tal, né? Aí a pessoa falou assim, pô, achei legal o cenário, achei legal o programa, mas, pô, acho que se fosse um nome mais profissional seria mais interessante. Aí eu falei assim, o nome é profissional, é o nome. E tem uma história por trás disso. Mas eu não, no instante, desvalidei a opinião dela, porque eu entendi que é a opinião dela, né? Porque se você não tem autoconhecimento, você não se conhece assim, pô, velho, não é esquisito mesmo, cara. Pô, não sei o quê, mas pra mim tem um sentido, tem uma história por trás. E eu falei, você tá vendo? A minha intenção é exatamente essa. E não gera mimimi em você. Você não fica impactado assim, ai, nossa, sério, não, mas, mesmo, verdade? Mas que foi legal, não foi? Porque no final eu falei, você tá vendo? A minha intenção é exatamente essa. De gerar dúvida. Por que Vaca não dá leite?
Por que é isso? Por que é aquilo? A minha intenção é essa. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte, cara, vamos sair fora da caixa. Vamos parar de ser. Hoje eu ouvi um. Você acha que você botou nas suas histórias lá um vídeo do rapaz que eu acho que ele fala, esqueci o nome dele, como é que é o nome dele? O que você mandou no seu stories hoje, no seu story lá no seu Instagram. Isso, que ele fala uma coisa que eu me apaixonei, porque eu sou bagunçado, né? Ele fala assim, cara, tudo se cria na bagunça. Por exemplo, você falou sobre improviso aqui. Eu falei, cara, eu sou um cara que gosta de improvisar, mas o improviso não quer dizer que você não saiba. Ao contrário, você sabe pra caramba. Você tem que fazer o link das coisas. E você só consegue improvisar se você tem conteúdo. Exatamente. Se você tem conteúdo. Porque o improviso é justamente isso. Não deu certo por ali, você vai lá e improvisa. E não é nem o plano A, plano B. O improviso é que você tem. Deixa eu só fazer aqui uma frase aqui do Kleber. Ele colocou assim, ó. Quebra das regras limitantes. Porque às vezes a gente usa por regras mesmo, né? Porque eu acho que ele fez aqui em relação ao que você falou palavrão, talvez seja isso ou não. Um dos maiores coaches do mundo, quer dizer, pra mim, que foi ele que levou o coach pro Tony Robbins, a Heidegger. Eu ia falar a frase dele aqui, pra isso eu vou falar, esse cara, se você vai ver qualquer vídeo dele, é $5 mil, vou chegar lá. $5 mil, um treinamento com ele lá nos Estados Unidos. Esse ano eu já não sei. Eu achei que você ia dar um treinamento desse valor. Deus seja louvado. Eu tomo de posse, eu aceito mesmo. Eu achei que ia falar isso. Eu vou chegar nesse patamar. Nossa. Com certeza ela já mentalizou isso. Deixa, eu já enxerguei lá, eu assistindo, cansada. Eu já me enxerguei lá no hotel, porque o treinamento dele é sempre em hotel, você lá no hotel subindo. Ok. Ele usa muito palavrão. Quando eu falo muito, eu tô querendo muito em caps look, ele usa muito palavrão para impactar. Então, às vezes, ele já foi sim questionado, por que você fala então muito palavrão? Mas é para isso. É para impactar. Impacta. A cada um. A pessoa às vezes pode usar até do sotaque dela para chegar mais, né, do sotaque mesmo, falar assim, às vezes, sim. Né? Ou então do sotaque, né? Usa do sotaque, da forma de falar, das expressões para chegar nas pessoas. Outra coisa, Kelly, assim, eu penso o seguinte, o outro é simplesmente o outro, cara. Pô, eu não tô falando que você não deve valorizar quem tá ao seu lado. Eu tô falando o seguinte, que você deve se valorizar. Provavelmente você se valoriza, você entende isso, não tem nada a ver com o que o outro pensa. Respeita. Se vale a pena, você absorve. Se não, deixa pra lá. Se for uma coisa agressiva, deixa pra lá também. Mas sim, cara, tem que focar na gente. Quem faz a diferença é você mesmo. Por exemplo, igual eu falei Tony Robbins, eu vi uma frase que caía muito com isso aqui. Ele fala o seguinte, 3 decisões que todos nós controlamos em cada momento da nossa vida. 3 decisões que todos nós controlamos em nosso momento da nossa vida. Ou seja, é controle seu. Vamos lá. O que as coisas significam. É um controle seu. Eu não controlo isso, o que significa para você. Você não controla o que aconteceu, mas o que ela pode significar. É você, okay. Beleza. O que fazer? Ok. Que é você que tem que fazer isso, eu não faço por você, né? E terceiro, o que focar. Olha só, é basicamente isso aqui, cara. É como você vai ver, como você vai agir em cima disso aí. A menina falou pra mim, ela não foi assim, eu vi que ela não foi, vamos dizer assim, ofensiva. Ela só deu o comentário dela, poderia ser outro nome. Eu falei, poderia, mas eu escolhi esse aqui por causa disso. Então, assim, foi bacana isso, a gente entender. Pô, não tem nada errado ela falar a opinião dela. Entendeu? Mas também tá errado também eu expressar a minha e ter consciência daquilo, que eu tenho um objetivo aqui lá. Mas uma forma de trabalhar isso hoje, Thiago, também que eu faço comigo, até dou aí de dica para as pessoas, é muito importante todo mundo ter um mentor, um coach, que seja alguém que realmente... ela é coerente, ela vive isso. Porque tem muita gente aí que fala é muito fácil, eu sempre falo isso, até papagaio fala, né? Agora viver, esse é que é o difícil. Porque sabemos que mudanças é complicado, é difícil, mas ela acontece. Show de bola. Né? Kelly, então no final fala só do seu Instagram e seu contato para Vamos lá. Telefone aí para contato, palestra, gestão de pessoas, recrutamento de seleção, para coaches, empresas, 961, né? 983054644. Instagram é Kellen, com Q de queijo, gente. Q de queijo, QUELEM, Kellen Rodrigues, _. Vambora, gente. Ai, vem do seu peixe também. Tá, vamos lá então. Para você que quer... aprender um pouco mais, né? Aliás, ter um coach aí para te auxiliar no seu dia a dia, vai lá nos meus stories, me acompanha, eu passo muito meu dia a dia lá, @railousa. E também tem o telefone, né?
é 982340645, tá bom? Show de bola. Pessoal, quem quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da RAI, sexta-feira vai estar aqui no Vácuo da Leite, 7 às 8, falando sobre empreendedorismo. Kelly, muito obrigado. Um abraço, gente. Muito obrigado, no meu pessoal. caso, até ano que vem, viu, Tiagão? Beleza. Não, estamos na já. quinta-feira juntos. João, fica aí com suas ações finais de encerramento, fica à vontade. Gente, fique com Deus, que Nossa Senhora Aparecida lhe cubra com o seu manto sagrado. Fui, gente. Amém.